Refugio de Exacta, su lugar en la internet para aprender física y matemática universitarias. Amigos, espero de que todos estén bien y que puedan gustar de la clase de hoy. Hoy vamos a dar secuencia a nuestro contenido de electromagnetismo. Y el tema que vamos a abordar hoy será la ley de Gauss. Esto sería nuestra clase número 7 sobre electromagnetismo. Y antes de entrar en este asunto, me gustaría primero ya definir cómo voy a exponer este video. Voy a salir un poquito de la forma como lo he estado grabando. En esta oportunidad voy a grabar el contenido de la materia en portugués, pero el texto de todo el contenido estará en español, ¿ok? Espero también sus sugerencias, sus comentarios, su like o dislike si de repente no gusta. Y también me gustaría de que ustedes pudiesen compartir este video con todos sus contactos desde ya. Eso estimula para poder continuar en este proyecto, ¿ok? Muy bien. La ley de Gauss. La ley de Gauss, en principio, cuando nosotros estudiamos las cargas que interaccionan, como había mencionado y estaba esqueciendo ya, como habíamos ya estudiado la ley de Gauss, a lei de Coulomb, perdão. A lei de Coulomb permite calcular la fuerza de interacción entre dos o más cargas, ¿ok? Y por tanto, si nos conocemos, por ejemplo, a fuerza de interacción entre dos cargas, podemos también, en principio, calcular el campo eléctrico que un de ellos produce sobre a posición da segunda carga. Agora, uma outra forma alternativa de como podermos encontrar o campo eléctrico é mediante a lei de Gauss. E para podermos entrar no conceito da lei de Gauss, nós temos que estudar alguns conceitos matemáticos, alguma base matemática e fundamentalmente aqui vamos precisar do conteúdo de cálculo multivariável, especificamente. Tá? Aqui vamos precisar de conceitos sobre campo vetorial, que já temos mencionado desde o princípio desta matéria, assim como também integrais duplas e integrais de linha também. Todos esses conceitos são necessários para podermos abordar de fato todo o conteúdo do eletromagnetismo. Especificamente no que nos corresponde à lei de Gauss, hoje devemos estudar pelo menos de dos teoremas integrais com campos vetoriais que se estudam em cálculo multivariável. Bom, a gente vai entrar nesse ponto, tá? Então, desde o começo, já gostaria de definir o conceito de fluxo de um campo elétrico ou de um campo vetorial em geral. E para podermos definir o conceito de fluxo de um campo elétrico, eu preciso também definir o conceito de superfície orientável. Superfície orientável. Aqui eu tenho uma superfície que, em princípio, pode ser definida através de esta função, z igual f de x e y, ok? Também considero um ponto arbitrário sobre a superfície, digamos este pontinho aqui. Chama-se uma superfície orientável se em qualquer ponto desta superfície, e um exemplo seria este pontinho aqui, nós podemos definir vetores unitários normais a essa superfície e nesse ponto. Agora, para podermos definir um vetor unitário normal em um ponto dado de uma superfície, nós temos que definir também as duas possibilidades para definir esse vetor unitário, isto é, acima da superfície ou debaixo da superfície. E nesse caso, eu tomei em consideração já um vetor unitário para cima da superfície, e nesse caso é este vetor n que vocês veem aqui na figura. Agora, aqui também eu desenhei esta setinha orientada no sentido anti-horário. Na verdade, vamos entrar em este ponto também, quando nós queremos traçar vetores unitários em cada ponto de uma superfície orientável, se nós definimos a direção para cima dessa superfície, na verdade, estamos escolhendo a regra da mão direita para ser aplicável. O que significa isso?
escolho meu pontinho, escolho a direção, nesse caso na qual preciso definir meu vetor unitário, digamos, para cima da superfície. Então, eu coloco meus dedos da mão direita, tá? E o dedinho grosso da minha mão direita, ele vai me definir a direção do vetor unitário normal para cima. Nesse caso, você vê aqui essa setinha orientada no sentido anti-horário. E, em consequência, pela regra da mão direita, este vetor aqui vai ser definido pelo dedinho gordo da mão direita. Agora, se nós somos capazes de definir vetores unitários em cada ponto de uma superfície e isso define uma superfície orientável, nós também podemos mencionar aqui alguns exemplos de superfícies orientáveis, como aqui temos um paraboloide e também temos escolhido um ponto dentro da superfície do paraboloide. Se eu digo o meu vetor unitário para fora da superfície ou para cima da superfície parabólica, nesse caso, esta setinha que você está vendo aqui, orientada no sentido anti-horário, pela regra da mão direita, vai me definir a direção do vetor unitário normal a esse ponto, ok? Então, isso seria um exemplo de uma superfície orientável. Aqui temos um cilindro também como uma superfície orientável e dois pontos arbitrários, na qual temos traçado os vetores unitários normais a essa superfície. Digamos este pontinho, um vetor unitário para fora da superfície, seria este vetor daqui. Agora, este vetor de aqui, ele não sai assim à toa. Eu aplico na regra da mão direita ao redor deste ponto. E o dedinho grosso vai me definir o vetor unitário normal, que nesse caso vai coincidir com este vetorzinho que nós temos aqui. E, semelhantemente, aplicamos na regra da mão direita neste ponto, quando queremos definir o vetor unitário normal para fora da superfície. Ok? Então, aqui temos dois exemplos de superfícies orientáveis e caracterizadas porque em cada ponto da superfície você pode definir um vetor unitário normal, seja para dentro da superfície, ou para fora da superfície, ou para cima ou para baixo. Agora você pode se perguntar, existem superfícies que não sejam orientáveis? Sim, eu vou citar aqui um exemplo. Chama-se a fita de Möbius, ok? A fita de Möbius tem apenas um lado. Esse é um exemplo de uma fita de Möbius, como vocês podem ver, tá? Aqui, nesta classe de superfície, você não pode definir um vetor unitário normal em cada ponto da superfície, porque, pelo que nós somos capazes de observar aqui, esta fita de Möbius tem apenas um lado, enquanto de que uma superfície orientável precisa de dois lados, acima da superfície e debaixo da superfície, ok? Aqui não é possível definir acima ou embaixo da superfície. Beleza? Então, este é um exemplo de uma superfície que não é orientável, a fita de Möbius. Agora, a outra questão é, para podermos definir o fluxo, que é o conceito matemático que nós vamos precisar para poder calcular o fluxo de um campo vetorial, especificamente um campo elétrico, precisamos definir como vamos calcular este vetor unitário normal a uma superfície em um ponto dado, ok? Para isso, o procedimento habitual que se segue no cálculo multivariável é: se esta superfície é definida através desta função z igual a f de x, y, então defina uma nova função, a função g de x, y, z, dada por z menos f de x, y. Na verdade, isto também seria igual a zero, ok? Agora, o que vamos fazer com isto, com esta nova função? Vamos calcular este vetor normal, que, neste caso, vai ser igual ao gradiente dessa nova função g, dividido pelo módulo desse gradiente, ok? Então, com isto, calculo o gradiente desta função, e como você pode ver, ela vai ser dada por esta expressão, ok? Aqui temos uma componente z, que tem módulo 1, e temos uma componente x, que tem este valor, e uma componente y dada por este outro valor, ok? E aqui embaixo vai o módulo deste vetor que temos aqui, do módulo do gradiente. Beleza?
Agora, este vetor, na qual a componente Z tem sinal positiva, chama-se anormal para cima, tá? Para cima da superfície ou para fora da superfície, beleza? E o negativo deste vetor vai me definir a outra possibilidade, nesse caso, anormal para baixo ou para dentro da superfície. Essas duas possibilidades elas são melhor visualizadas aqui neste gráfico, como vocês podem ver. Aqui temos a superfície dada por z igual f de x, y, e um ponto na superfície. Neste caso, este vetorzinho para cima é dado matematicamente por esta expressão, ok? E este vetorzinho dirigido para dentro da superfície ou para baixo da superfície, ela vai ser dada matematicamente por esta outra expressão, ok? Muito bem, uma vez que nós já temos definido esses ingredientes, que nesse caso é o vetor unitário normal, este E, nesse caso, é o campo vetorial, especificamente seria o nosso campo elétrico, que existe naquela região. Agora falta definir este elemento de superfície. Este elemento de superfície, como nós temos mostrado aqui no gráfico inicial, seria este pedacinho de superfície ou de área da superfície, ok? Que é um elemento diferencial de área da superfície. Agora, no cálculo multivariável, nós sabemos como calcular este elemento de superfície em termos da sua projeção no plano XY. Que é o que estou falando? Aqui temos um gráfico que nos permite visualizar melhor essa relação entre ds, a diferencial da área da superfície, e o elemento de área da projeção desta superfície no plano XY. Aqui tenho uma superfície arbitrária, z igual f de xy. Vou acrescentar um pouquinho mais aqui. E aqui escolhi um pequeno elemento da superfície, elemento de área da superfície. E projetei os quatro vértices desse elemento de área da superfície no plano XY, e eles vão cair aqui dentro desta região diferencial de A, cujos lados são dx, diferencial de x, e diferencial de y. Então, essa projeção, ela se demonstra nos livros de cálculo multivariável, e a gente vai chegar também a esse ponto quando nós estudemos integrais de superfície em nosso conteúdo de cálculo multivariável. Desde já também aproveito a oportunidade para convidar a você que está assistindo esse vídeo a dar uma olhada no nosso conteúdo de cálculo multivariável que temos no nosso canal de Refúgio de Exatas, ok? E, em consequência, a gente pode mostrar de que a relação entre este elemento de área da superfície, diferencial ds, e a sua projeção no plano XY, que seria este elemento rachurado aqui, diferencial de A, é dada por esta expressão matemática, onde este de A vai ser diferencial de Y vezes diferencial de X, ou também, se você quiser, diferencial de X vezes diferencial de Y. Ok? Muito bem, então, agora sim, uma vez que nós já temos definido como calcular este vetor unitário e como calcular este elemento de área da superfície quando projetado no plano XY, e isso tudo vai nos permitir encontrar esta integral. Agora, esta integral, especificamente, eu coloquei aqui este circulinho se nós estamos pensando em uma superfície fechada. Se nós estamos pensando em uma superfície aberta, este circulinho aqui na integral dupla não é necessário, não se usa. Somente quando trata-se de uma superfície fechada é que se usa este circulinho. Beleza? Com essas ressalvas, então vamos agora a formular a lei de Gauss. A lei de Gauss diz o seguinte: olha, vamos considerar que uma certa região, nesse caso vou considerar uma região fechada, ok? Ela contém uma carga total Q. Esta carga total Q, ela está confinada dentro dessa região de cor verde,
¿ok? Y toda esa carga está distribuida dentro de esta región verde con una cierta densidad volumétrica. Bom, aquí puede ser una densidad volumétrica, mas también puede ser una densidad superficial si la carga está distribuida sobre una superficie, o puede ser también una densidad lineal si esa carga está distribuida sobre una línea. Beleza? E, além do mais, também eu preciso definir aqui uma superfície arbitrária chamada superfície gaussiana, e que aqui neste gráfico está definida por esta linha tracejada, ok? Então, esta linha tracejada é uma superfície fechada arbitrária que encerra, ela contém toda a superfície, toda aquela região que tem esta carga total Q. Beleza? Então, se esta carga total Q, ela gerando um campo elétrico, em cada ponto dessa superfície gaussiana SG, que contém esta região que tem esta carga total Q, será atravessada por um campo elétrico. Este setinho vermelho que você vê aí, de letra E, é o campo elétrico que cruza esta superfície gaussiana, arbitrária, ok? Então, a lei de Gauss, ela diz o seguinte: o fluxo total que todo este campo elétrico gerado por esta região de carga Q, ele vai produzir ao atravessar toda essa superfície gaussiana fechada, SG, tá? E aí, isso significa o cálculo de toda esta integral dupla que mencionamos antes. Todo esse fluxo total através de toda essa superfície deve ser igual a 1 sobre E0 vezes a carga total. De fato, eu não vou demonstrar este resultado. Isso está em todos os livros de física, tá bom? Somente a gente vai utilizar este conceito físico para poder aplicar a certos problemas. Agora, a forma de como é formulada a lei de Gauss através desta integral chama-se lei de Gauss integral. Ok? Agora, podemos utilizar um dos teoremas importantes que se estuda no cálculo multivariável, especificamente os teoremas integrais com campos vetoriais, e que diz o seguinte: chama-se o teorema da divergência, ou o teorema de Gauss, também se chama esse teorema no cálculo multivariável, que diz o seguinte: se você tem uma integral de superfície onde você tem um campo vetorial, e esse campo vetorial ela está atravessando todos os pontos dessa superfície fechada, e a tudo isto nós temos chamado uma integral de superfície fechada, tá? Você pode transformar esta integral de superfície fechada numa integral de volume, onde, em vez de você ter este campo vetorial, aqui você vai ter um campo escalar, e nesse caso dado pela divergência do campo vetorial, e em vez de termos este elemento de superfície vetorial, aqui você vai ter um elemento de volume associado ao volume na qual está contida esta superfície, ou ao volume correspondente a essa superfície. Beleza? Então, isto chama-se o teorema da divergência. Eu posso converter esta integral de superfície fechada em uma integral de volume correspondente. Com isto, aplicando esse teorema da divergência e tomando em consideração de que toda esta carga ela pode ser está distribuída com uma certa densidade volumétrica, aqui eu posso escrever toda esta carga total em termos de ρ diferencial de V integrada sobre todo o volume, porque ρ diferencial de V é a diferencial da carga. Ok? E a gente vê a partir desta equação de que trata-se do mesmo volume, tanto no lado esquerdo da equação como no lado direito. Portanto, o que está dentro da integral em ambos lados da equação deve ser igual. Em outras palavras, a divergência de E deve ser igual
a ρ sobre E0. Isto significa, ou melhor dito, isto chama-se a lei de Gauss diferencial ou lei microscópica de Gauss. Okay? Esta lei ou esta equação, ela forma parte de uma das chamadas equações de Maxwell, que nos permitem poder chegar à natureza ondulatória dos campos eletromagnéticos. Ok? Muito bom. Agora vamos ver uma aplicação. Esta classe sobre a lei de Gauss eu vou dividir em duas. Nesta primeira parte, vamos aplicar o conceito de fluxo de um campo elétrico. Ok? E na próxima aula, a gente vai aplicar a lei de Gauss para calcular o campo elétrico. Ok? Muito bom. O problema diz o seguinte: fluxo elétrico de um laço periforme. Um laço periforme é descrito pelas equações paramétricas. Aqui temos as equações paramétricas. Considere o laço periforme no condutor que se encontra no plano x e y, na qual carga elétrica está distribuída com uma densidade linear lambda constante. Encontre o fluxo elétrico do laço periforme sobre uma placa triangular de vértices menos 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2, como mostrado na figura 7.7. Aqui temos a figura. Então, o probleminha nos está dizendo de que este laço periforme, descrito por estas equações paramétricas, ela está cargada com uma certa densidade linear de carga, lambda, ok? Vamos considerar que seja positiva. E nos pedem calcular o fluxo elétrico que o campo elétrico deste laço periforme ele pode produzir en esta placa triangular, mostrada aqui. Aqui estão os vértices claramente visíveis. Beleza? Muito bom. Agora, vamos dizer o seguinte. Este problema do campo elétrico do laço periforme, a gente já viu no vídeo número 4 de nosso conteúdo sobre eletromagnetismo. Portanto, eu não vou resolver o campo elétrico agora. Eu sugiro de que você olhe lá no vídeo número 4 em nosso canal, tá? Sobre o laço, o campo eletrostático do laço periforme. Chama-se assim o vídeo. Sugiro que dê uma olhada ali. Simplesmente vou pegar aquele resultado que nós obtivemos ali nesse vídeo, tá? E vamos aplicar os conceitos vertidos agora para o cálculo do fluxo elétrico sobre essa placa triangular. Aqui simplesmente estou colocando, eu coloquei, né, parte desse conteúdo que nós vimos no vídeo número 4, tá? Onde aqui nesta animação mostramos como cada segmento de carga ao longo de todo esse laço periforme vai produzir um campo elétrico. Em outras palavras, eu tenho que definir o campo elétrico em qualquer ponto do espaço. E isso é o que nós fizemos naquele vídeo. E o resultado que nós achamos foi esta expressão matemática aqui, dada por 3 integrais. K vezes lambda. E aqui temos a componente X do campo elétrico, a componente Y do campo elétrico e a componente Z do campo elétrico. Desde logo multiplicado vezes K vezes lambda. Agora, o campo elétrico, portanto, nós já sabemos. Agora precisamos encontrar o vetor unitário normal para essa placa triangular. Para podermos encontrar esse vetor unitário normal, nós temos que partir da equação do plano, que me define essa placa triangular. Dos vértices de esse plano triangular, ou de essa placa triangular, sou capaz de definir a equação do plano. Tá? A equação do plano, neste caso, vai ser dada por essa expressão. Defino a minha função g de x, y, z, como nós acabamos de mencionar. E a partir daqui, eu vou calcular o vetor unitário normal. Nesse caso, calculo o campo gradiente associado a esta função. Tá aqui. E aqui temos dividindo seu módulo.
Isso vai me dar este vetor unitário normal constante. É óbvio, é um plano inclinado. Deve ter um vetor unitário normal constante. Agora, o cálculo do fluxo elétrico, ele vai precisar que nós definamos na direção na qual vamos projetar esse triângulo. E para isso, eu devo projetar no plano XY, ok? Devo projetar no plano XY. Agora, para projetar no plano XY, ds deve ser expressado em termos de diferencial de y, diferencial de x, como temos mencionado a través de esta equação. Ok? Para isto, veja de que esta relação de elemento de superfície no plano inclinado e a sua projeção no plano XY, ela é dada através de estas derivadas parciais que são calculadas a partir da equação do plano, que neste caso será dada a partir de aqui, colocando em evidência z em termos de XY. Beleza? Daqui calculamos as derivadas parciais de z em relação a x e de z em relação a y. Jogo aqui na minha expressão e essa relação diferencial de S é raiz de 6 vezes diferencial de A. Agora sim, eu vou colocar tudo isto, ok? Também o vetor unitário normal que acabamos de encontrar aqui. Jogo tudo nesta definição. Beleza? Agora, note uma coisa. Trata-se de uma superfície aberta, não é uma superfície fechada. Portanto, aqui eu não coloquei aquele circulinho na integral dupla. Não se coloca porque é uma superfície aberta. Beleza? Então, aqui temos meu campo elétrico, que é dada por esta expressão toda. E o vetor unitário normal, que é constante, dada por esta expressão. Faço o produto escalar deste vetor unitário normal por este campo elétrico total. E, em consequência, a gente tem esta expressão. EXI mais EYJ mais EZK é o campo elétrico total, multiplicado escalarmente vezes isto tudo é o vetor unitário normal, e isto tudo é a projeção de ds no plano de x, ok? Com isso, que é o que a gente encontra? Fazendo todo esse produto escalar, nos dá esta expressão. Agora, notem uma coisa. Este EX, este EY e este EZ não pode produzir uma confusão, porque nós acabamos de mencionar que esses campos são a componente X, tudo isso aqui, vezes lambda. A componente Y, tudo isto vezes este fator aqui na frente, e também para a componente Z, vezes o mesmo fator que está aqui na frente. Ok? Essas são as componentes do campo, e isso é o que nós temos aqui. Esse seria o nosso resultado preliminar. Só que tem um detalhe. O detalhe é de que o campo elétrico que nós temos calculado aqui é um campo elétrico que foi calculado em cada ponto do espaço. Portanto, não me interessa o campo elétrico em qualquer ponto do espaço especificamente. Me interessa e o que vai produzir um fluxo somente vai ser as componentes do campo que tocam ou que cruzam a superfície triangular. E para isso, eu devo de colocar aqui em Z o valor de Z que corresponde ao plano que me define aquela placa triangular, se lembra? Essa relação de Z, ela está em função de x e de y, ok? Está em função de x e de y. Agora, não apenas isso, sino que, como agora temos saído da integração sobre a superfície da figura tridimensional, para a projeção no plano XY. Agora, esta integração não é mais, aliás, aqui a integração era sobre a superfície gaussiana, que nesse caso especificamente é a superfície triangular. Agora, quando nós fizemos a projeção, esta região de integração já não é mais aquela região triangular, sino a sua projeção no plano XY, a região D. Agora, esta região D, sendo a projeção da superfície triangular no plano XY, corresponde àquela região quando Z é igual a zero. Em outras palavras, de esta equação do plano, na qual se encontra o plano triangular, ok? Esta é a equação do plano, na qual se encontra o plano triangular.
Fazemos Z igual a 0, que nesse caso vai nos dar, ou vai nos definir a região de integração D no plano XY. Fazemos Z igual a 0, e daqui coloco em evidência Y em termos de X. Olha só, está aqui. Agora, X varia desde menos 1 até 0, de acordo com o que nós temos aqui na figura, incluso na formulação do problema, a gente pode ver isso. D seria toda essa região de aqui, a projeção da placa triangular no plano XY. E X varia desde menos 1 até 0. Todo esse aqui seria o intervalo de variação de X, beleza? Agora, Y, ele varia não desde 0 até 2. Atenção aqui, nós estamos em uma integração dupla em coordenada x, y, onde temos que aplicar as regras de integração, neste caso, para integrais duplas, ok? Que diz essa regra para definirmos o limite de interação em uma integral dupla? Nesse caso, se eu quero integrar na forma dy de x, eu devo de traçar uma reta paralela ao eixo y, e nesse caso traço esta reta paralela ao eixo y, que corte toda a região D, é toda essa região de aqui, e nesse caso no sentido de crescimento do eixo y. Ele entra na região em y igual a 0 e sai em algum ponto deste segmento inclinado que temos aqui. E nesse caso, esse pontinho corresponde à equação dessa reta daqui. E a equação dessa reta, ela é dada por esta expressão que temos aqui, 2 mais 2x. Isso significa que os valores de y, eles variam desde, vou colocar aqui, desde 0 até 2 mais 2x, ok? E x varia desde menos 1 até 0. Portanto, toda esta integral que nós temos aqui, ela toma esta forma, desde 0 até 2 mais 2x, quando integramos nesta sequência. E em relação a x, seria desde menos 1 até 0. Lembrando que quando você integra nessa sequência, significa que você primeiro tem que integrar a variável y e logo a variável x. Se for ao contrário, x, y, você teria que colocar em evidência o limite de integração de x em termos de y, ok? Essas são as regras de integração para integrais duplas. Dito isto, agora o seguinte passo interessante seria visualizar o campo elétrico em cada ponto dessa placa triangular. Isso é o que vamos fazer aqui. Aqui, como já mencionei, tenho que colocar na expressão matemática das componentes do campo elétrico o valor de Z, que corresponde aos pontos que me definem o plano, nesse caso, o plano triangular. Lembrando de que esse valor de Z é dado por 2 mais 2x menos y, ok? Onde aparece C nas expressões das componentes do campo elétrico, tenho que colocar a sua expressão em termos de x, y, beleza? E com isso, aqui consigo definir as minhas 3 componentes do campo elétrico total. Com isso, eu já tenho a convicção, tenho a certeza de que estou confinando meu campo elétrico aos pontos dentro da placa triangular. Agora, além disso, aqui eu também já desenhei o nosso laço periforme, assim como também a nossa placa triangular. E finalmente, aqui eu fiz um código também para traçar esses vetores campo elétrico em cada ponto da placa. E o resultado está aqui, como vocês podem ver. Como era de se esperar, em uma região com carga, nas bordas daquela região, o campo elétrico sempre é mais intenso. Como você pode ver aqui, temos uma setinha que está partindo desde este vértice. E este vértice está mais próximo desta região daqui, onde supostamente o campo elétrico deve ser mais intenso aqui nessa região. Muito bom, aqui temos, portanto, já uma imagem sobre
como seria o campo elétrico em cada ponto dessa região triangular. E aqui temos o cálculo do fluxo. Tá? A integral que nós temos que calcular seria esse daqui. E, neste caso, o código é muito simples. Toda a função a ser integrada, neste caso, é dada por essa expressão aqui. Em intervalos de variação para x e y, como vocês podem ver aqui, está aqui. E o resultado foi menos 0,818358 vezes K vezes lambda. Beleza? Eu agradeço a sua presença, a sua participação. Ok? Um abraço para todos. Até mais.